todo material, quer seja ele condutor e mais ainda os isolantes, né, eles oferecem uma resistência, né, à passagem da corrente. Né? Então você aplica um campo elétrico externo ao material, né, claro que aquilo vai gerar uma corrente. Né? Agora, o fato é que existe uma resistência à passagem. Cada material exibe uma resistência maior ou menor, mas todos eles oferecem resistência. Por que isso? Porque a corrente elétrica ela é constituída por elétrons em movimento. Agora, no material, você tem átomos, né? Átomos. E os elétrons vão se chocando, perdendo energia, na verdade. Né? Então, nessas colisões, o elétron acelera, mas depois colide. E toma uma outra direção, ou para, ou começa de novo. Então, o elétron anda em zigue-zague, na verdade, né? No interior de um condutor, estou falando de um condutor mesmo, né? Isolante, então, nem se fala. Né? De forma que isso acaba sendo útil também, né? Porque a gente consegue construir resistores, né? E os resistores, de preferência, aqueles que oferecem uma resistência maior, né, à passagem. Né? É claro que temos vários tipos de resistores. Né? De forma que os resistores, né, eles exibem essa capacidade de resistir à passagem de uma corrente, e isso é medido por meio de uma característica, né, que é a resistência do condutor, do fio, né, a resistência do fio. Então, esse é um efeito inevitável. Os fios se aquecem, né? Vamos ver o efeito Joule depois, né? Mas às vezes a gente faz uso disso, né? Veja o chuveiro lá da sua casa, né? Com uma resistência, né? Aquece a água, né? O fato é que é muito útil, né? E também em circuitos é muito útil, né, Cláudio? Então vamos lá. Ok. Bom, então, todo material, então, tem resistência, né? Resistência, então, como você falou, é a dificuldade, é uma característica. Agora, o componente eletrônico que tem uma certa resistência, a gente chama de resistor. Esse é um componente eletrônico, então. Então, esse resistor, por exemplo, ele marca 120 ohms. Que é uma unidade de resistência. De resistência, exatamente. É uma unidade de resistência medida em ohms. E aqui um multímetro digital que eu posso medir a resistência. Ele é só colocar na escala de ohms, né, e medir a resistência. Então aqui uma pranchetinha na qual eu posso afixar um resistor e medir a resistência diretamente. Então vou colocar aqui nos terminais aqui do resistor e a gente mede aqui, olha, 126 ohms. Okay. Então, apesar de estar marcado lá 120 ohms, na realidade tem 126 ohms, né? Porque ele tem uma tolerância de 10%, né? Então, 126 ohms. Agora, eu posso pegar um outro resistor, também marcado 120 ohms, e fazer uma associação agora. Dois resistores agora, e vamos ver qual é a resistência desse outro resistor. Então, esse outro resistor tem uma resistência um pouco menor, 123 ohms. Então, colocando em série, associando em série, eu vou medir agora a resistência equivalente, a resistência total. Vai ser a soma dos dois valores. Então, eu tenho aqui 249, 126 mais 123, entendeu? Total. E tem aquela famosa fórmula, né, da diferença do potencial e da resistência vezes a corrente elétrica. Corrente elétrica, exatamente. Isso aqui é muito útil em circuitos, por exemplo, quando você quer causar uma diferença de potencial. Então, quando você coloca um resistor, ele vai gerar uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Como você ligou em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. É isso que você verificou aqui, né? Isso, ótimo. Exatamente. Então, agora, um outro circuitinho simples, que é uma associação em paralelo, né? Numa associação em paralelo, eu coloco um do lado do outro e eu curto-circuito aqui o terminal de um. Estou colocando aqui.
aqui que às vezes dá mau contato. Aqui desse lado acho que está melhor. Aqui, ok. Aqui, ok. E desse lado também faço... Porque isso é para assegurar que eles estão a mesma diferença de potencial, não é isso? É, aqui o potencial é o mesmo, né? Nesse terminal e nesse. Né? Então eles vão estar no mesmo potencial, quer dizer, não vai haver diferença de potencial. Então isso aqui é como se não houvesse resistência nenhuma. Né? Então aqui é um curto-circuito, resistência praticamente zero, aqui também praticamente zero. Então eu tenho aqui esse terminal e esse terminal. Então, aqui eu tinha 126 e aqui 123 ohms. Na associação em paralelo, então, agora eu vou ter uma resistência equivalente de 62 ohms. Então, caiu mais ou menos pela metade. Então. É, porque a resistência equivalente é 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Isso. Ok, essa expressão, e aqui você está verificando experimentalmente isso. Né? E se eu tenho dois resistores, você pode fazer o produto pela soma. O produto dos valores dividido pela soma dos valores. Então é isso, aqui é uma demonstração de resistores. Então, se você tiver N resistores, sim. Aí em série, né, o equivalente é a soma deles, né? Isso. Aí você aplica uma fórmula análoga, né, no caso em paralelo. Né? Isso.